Muito obrigada, estou um pouco nervosa. Na exposição em Nheporão, nós partimos de 4 princípios. Em primeiro lugar, a língua e os territórios. E, evidentemente, não se fala só dos territórios ocupados pelas famílias linguísticas, mas, sobretudo, os territórios do pensamento, da relação ao mundo, dos territórios também que foram construídos através de narrativas, das memórias, língua e memória. E a memória representam desafios históricos, nos quais a palavra tem um espaço de poder, que são aqueles que, num determinado momento, tomaram a liberdade de nos impedir de falar a nossa própria língua, de transformar a nossa língua em algo perigoso, inaceitável para a construção de países modernos, como se pode ler hoje em dia nos mapas. Então, da mesma forma, é por isso que nós consideramos certas línguas europeias como perigosas também. Então, a língua tem um espírito. Isso é o que nós aprendemos com um grupo dos nossos linguistas indígenas que dizem que a língua não morre. Ela dorme. E durante esse sono, ela sonha conosco e são capazes de retornar nos nossos sonhos. Então, eu inventei uma palavra. Uma vez eu me dei conta que eu gostava muito de uma palavra que eu não sei quem inventou, que era a palavra cosmovisão. E isso era uma tentativa de descrever a nossa relação ao mundo. E eu pensei, bom, a cosmovisão é o olhar do outro sobre o nosso próprio olhar. Então, para mim, eu acho que as línguas, de uma certa forma, expressam algo que eu chamo de cosmopotência, porque se a língua é uma expressão do pensamento do mundo, então, quando esse pensamento pensa, é todo mundo que vai ser criado, vai ser gerado. Então, essa cosmopotência, nós fazemos relações cosmopolíticas. Então, saber como os nossos povos, os nossos pensamentos, as nossas civilizações, então vão fazer uma tentativa de quase de uma dança entre vários olhares, várias visões do universo. E foi assim que nós tentamos dividir as nossas discussões de hoje em várias mesas. Em primeiro lugar, foi o sopro da terra, e vai com a participação de Josilé Kingane, Capucina Godão e Mairu Quauiquada, Sopro da Terra, Cosmopolítica das Línguas. A segunda tábua é a língua e a memória sobre a transmissão dos saberes originários. E quando se fala dos conhecimentos, dos saberes, isso é a transmissão dessas relações de mundo do que se trata. E não só entre nós como pessoas indígenas, mas o nosso desafio de poder transmitir a todos, a vocês, os outros, digamos, autóctonos do Ocidente, a possibilidade de entender qual é essa nossa relação ao mundo. A terceira mesa redonda é a Voz da Floresta, Vozes na Floresta, e na qual muitas vezes quando me pergunto que quando eu falo da mitologia ou da poética, são palavras que nem sempre têm um sentido para nós. Então, para nós, o que interessa, o que me interessa pessoalmente, quando eu tenho, digamos, a oportunidade de ouvir os meus antepassados, ou os xamãs, ou os líderes que vêm, às vezes, de povos diferentes, de saber que tipo de diálogo eles nos trazem, qual é o diálogo das ondas e das vozes da floresta da Amazônia, o que é que um diz ao outro, e como é que esses povos podem entender essas mensagens que podem vir da montanha, do vento, já que nós temos culturas que conseguem compreender esses elementos como um elemento de inteligência do mundo. Nós temos vários registros históricos de mensagens muito antigas
desde o início da invasão dos nossos territórios, como a carta do grande chefe Seattle, que desde aquela época escrevia, quando os Estados Unidos estavam em formação, na época, então ele escreveu sobre os limites da natureza, porque ele chamava atenção para nós, dizendo que o ouro não se come. Então, um dia nós não vamos ter mais água. E onde estarão as frutas para as novas gerações? O pensamento da América do Norte se baseia num pensamento de 7 gerações futuras a vir, para tomar as decisões do presente. No Brasil, nós temos um grande povo guarani, que é também um povo transnacional, que fala da terra sem mal, Mi-Marauí. Então, nós, tucanos, falamos do mundo de transformações, Pamoripati. Os Yanomami falam do Rutucara como sendo um planeta vivo, que é vivo até hoje. É por isso que o Davi Kopenawa, ele sempre alerta com relação à mineração na Amazônia. Eles dizem que se retirarmos a água do planeta, o planeta vai se ficar doente. E essa doença tem um nome, que está dito no livro dele, A Queda do Céu, onde ele faz um diagnóstico do Ocidente, falando da Lahara. Lahara é uma doença que representa uma sede eterna para o consumo do mundo. É como se fosse um câncer que torna cego, torna surdas as pessoas e que nos impedem de ter acesso ao poder de vida do planeta. E tudo isso é um exercício, um exemplo do que eu chamo a cosmopotência e a cosmopolítica. E nesse momento de grandes mudanças de paradigma, de deixar os antigos paradigmas e tentar perceber que estamos finalmente chegando na hora de um final do antropoceno, porque agora somos capazes de reconhecer isso. Então, o efeito dessa cultura, dessas civilizações, o que é que isso vai levar para as próximas gerações e quais serão as consequências. E diante da alternativa da nossa cultura, de uma cultura viva e presente, quais serão os caminhos a seguir? E talvez que para estabelecer um diálogo e estarmos presentes nesse mundo, é importante de ouvir as vozes das águas, as vozes das florestas, das montanhas, as vozes que vêm de todos os territórios para compreender que essa memória está presente em toda parte. O exercício de estar aqui nesta casa é uma ação, sobretudo, diplomática. Estamos dialogando com instituições da sociedade que constituímos, que seja a ciência, a academia, a escola ou os estados, isso para poder encontrar um espaço para criar relações de respeito, respeituosas e elaborarmos juntos o que aprendemos aqui como um processo democrático. Respeitar os princípios dos direitos humanos, da importância da diversidade cultural, que, ao mesmo tempo, é a importância que permite a existência da biodiversidade em torno do nosso planeta. Compreender que é possível nos ouvir mesmo se falarmos línguas diferentes e que, diante dessa possibilidade de traduzir ao pé da letra, podermos entender novos conceitos como Lahara, como Pamori, como China. E aqui eu retomo a questão do pensamento. Eu fiz uma pesquisa sobre o direito à memória e à verdade dos povos indígenas. Num determinado momento, os professores me perguntaram, mas como se diz memória? O que é para você a memória? E eu era muito jovem na época, eu perguntei a papai, ao meu pai, como é que se diz, o que é educação para nós? E ele disse, quando um passarinho nasceu e que ele sai do ovo, ele nasce sem plumas, cego e surdo, como todos os bebês.
Então, o pai e a mãe do passarinho começam a cantar até que ele aprenda a cantar também. Então, é esse exercício de repetição que nós vamos aprendendo a cantar, a pensar, a andar, a voar juntos. E é assim também que nós aprendemos a falar e a cantar com a natureza. Então, é por isso que na nossa exposição nós tivemos o cuidado de prestar homenagem aos mestres da palavra, que são os pássaros. Então, das belas florestas que temos no Brasil, e outros mestres que são as árvores, que dão medicina, representam medicina, alimentos, que dão corpo também, a madeira para construir as nossas casas. Então, para transmitir essa relação de proximidade, que possa depois acolher a todos com uma sensação de pertencer a uma mesma casa, a um mesmo mundo. Então, língua e território, a língua é a nossa casa e nós temos muitas coisas a experimentar na mesa. Então, muito obrigada e peço agora que vocês vejam a primeira mesa redonda, o sopro da terra, cosmopolíticas das línguas indígenas, com as relações com o território, com Josilé Caigan, Capucine Boisdan, Mairi Tayu Coadi. Muito obrigada.